Olá, eu sou Alessandro Gonçalves e estou aqui com mais um vídeo com insights diários para você. Eu estava hoje pensando sobre algo que eu mesmo falei há poucos dias e que eu disse que eu não assisto TV e eu não ouço notícias, pelo menos nesse momento em que as notícias são ruins. Então, se uma hora elas melhorarem, você me avisa, de repente, pelo menos no rádio eu volto a ouvir. Mas eu escolho fazer isso e eu parei para pensar um pouco mais sobre o pior problema desse momento ruim. E eu vi que, para mim, o pior problema nesse momento é que as pessoas deixam com que essa energia de crise as afetem demais. E eu quero te falar que você não precisa ser um refém do mundo, um refém do país, um refém da situação. E eu passei a imaginar a vida como uma rádio, os pensamentos como uma rádio. Para pensar junto comigo. Para pensar que, de repente, uma pessoa pode passar um bom tempo da vida ouvindo uma música ou ouvindo algo numa rádio AM. Pensa que é a mente, o cérebro, a pessoa ouvindo algo nessa rádio AM. E aí, por melhor que seja aquela música, por melhor que seja o que tiver ali tocando naquele momento na rádio, ela nunca vai ter a qualidade boa que a pessoa gostaria de ter, ela nunca vai ter um nível de excelência no som que a pessoa gostaria. Só que muita gente passa anos e anos, ou passa a vida inteira ouvindo as coisas da vida numa rádio AM. E se você tiver um pouquinho de conhecimento, você vai perceber que você pode mudar uma simples chavinha, mudando da AM para FM. E aí, naquele momento, você vai entender e perceber que você tem um pouco mais de qualidade. Você tem, na verdade, muito mais qualidade no que você vinha ouvindo. Mas eu quero que você passe a entender que o insight que eu quero te colocar nesse momento é que a frequência em que você coloca o seu pensamento é exatamente como funciona a frequência de uma rádio. Às vezes as pessoas passam um bom tempo ouvindo uma frequência, uma rádio que ela não gosta, e ela está ali achando que aquilo é a vida, e ela não percebe que ela pode simplesmente mudar uma chavinha e ir para uma outra estação em que ali tenha muito mais do que ela gosta. E pior do que isso, muitas vezes ela não está nem na FM mudando de estação, ela ainda está lá na AM, ou seja, ela vai estar sempre ouvindo algo com uma qualidade ruim, ela vai estar sempre tendo uma vida que não vai trazer o que ela realmente gostaria. E aí, por mais que ela tente, por mais que toque ali até uma orquestra sinfônica de Londres, ela nunca vai ter aquilo do jeito que ela gostaria. E aí, quando ela percebe que ela pode mudar aquela chavinha na mente, como se fosse na rádio, e da AM para FM, ela vai entender que ela pode ter muito mais qualidade. Só que a gente tem que ir muito mais além. Ela não precisa estar refém de uma rádio que toca o que a rádio quer no momento em que ela, a rádio, quer. A partir do momento em que você ganha mais conhecimento, mais sabedoria, você vai passar a entender que você pode ir de repente para um YouTube em que você vai colocar o que você quer ouvir, você vai colocar o nome da sua música e vai ter naquele momento aquela música, ou seja, você vai passar a ser uma pessoa que começa a criar as situações na sua vida. E é isso que você tem que fazer com a sua mente. Você tem que deixar de ser refém do que passam para você, refém do que de repente os seus pais te mostraram que seria um caminho lógico, ideal, correto, até porque não tem o correto. Você tem que deixar de ser refém do que a escola te ensinou que seria um caminho natural. Simplesmente estuda, arruma um emprego e faz o que todo mundo faz. Não, ontem eu ainda disse, não segue a maioria. A maioria simplesmente é mal sucedida. Existem caminhos diferentes para se fazer as coisas. Em determinado momento você vai começar a ganhar tanto conhecimento, tanta sabedoria, que você vai entender que não precisa nem estar ali no seu YouTube da vida. Você pode ir para um Spotify, que você escolhe ter a música ainda com mais qualidade na versão que você quer, programando o que você quer, e você passa a ser a pessoa que cria as situações na sua vida. Então para pensar se em algum momento você não ficou lá na AM da sua vida, ou se em algum momento você não simplesmente passou para FM, mas se acomodou por ali, ou ficou numa estação sem entender que você poderia sim virar aquela chavinha, virar aquele seletor
ir para uma estação que poderia tocar o que você gosta. E se você não está parado sem entender que você pode ir para o YouTube da sua vida, em que você passa a colocar na sua vida o que você quer realmente sentir, o que você quer realmente receber. E luta para ir cada vez mais lá para o seu Spotify ou para o que mais surgir, no momento em que você tem o controle do que você quer receber de volta. Isso muda futuro, isso muda resultado. Eu quero que você reflita sobre isso e saiba que eu estou aqui todos os dias para mais um vídeo para você. Te espero amanhã.